arruma um táxi aí, uma carona, leva o hospital. Foi o que o médico me disse, eu até tentei pegar o nome dele, mas ele foi esperto e não me passou. Como é que o senhor, se a gente for levar uma pessoa para o hospital, não entra, pelo SAMU vocês chegam, o atendimento é imediato. Não, mas hoje está tranquilo lá, é rapidão, vai lá, pega um táxi aí e leva lá para o hospital. Então essa é a informação, a gente fica preocupado. Eu estava na missa, não quis sair para verificar se realmente não tinha nenhuma viatura lá no SAMU. Disse que todas elas tinham saído para atender ocorrências. É muito estranho isso. Comigo já foi, eu fui lá. Tá no registro que a gente gostaria de fazer aqui. Com relação a esse incidente, esse homicídio desse garoto, no final de semana, eu gostaria de destacar aqui o trabalho de um cidadão que eu não conheço, de nome Carlos Eduardo, Dr. Carlos Eduardo. Todo mundo sabe que a criança de 11 anos de idade tem que ser atendida no Hospital Manuel Novaes, não pode ser atendido no hospital de base. Mas devido à gravidade do caso, ele imediatamente colocou, fez todo o esforço, e aí o socorrinho é testemunha, o pessoal do hospital fez tudo possível para salvar a vida daquela criança, que infelizmente não aconteceu. Pelas informações que eu tive, médicos, enfermeiros, atendentes, todos choraram quando receberam a informação. Foi uma coisa realmente terrível. Mas eu gostaria também de aproveitar e fazer um alerta aqui, com relação ao governo do Estado, no que se diz respeito aos médicos legistas que devem atender, ou que deveriam atender aqui em Itabuna, e que não estão atendendo como deveriam. Tive a informação agora, liguei para um companheiro de imprensa, o médico que deveria estar de plantão nesse feriadão não apareceu esse final de semana, e tinha corpos hoje de manhã, de sexta-feira, lá na geladeira do complexo policial, porque simplesmente o legista não apareceu. Eles são empregados do governo do Estado, trabalham 12 dias e folgam 18. Existe um esquema de plantão que eles fazem lá entre eles, o diretor, não sei como é que funciona, só que simplesmente o cara cismou de não aparecer e cria um trauma realmente muito grande. A pessoa perde um ente querido, um filho, um esposo, alguém da família, além da dor da perda, ainda tem que passar por esse constrangimento, esse sofrimento para conseguir enterrar o seu ente querido. Então eu gostaria de registrar isso aqui para que as autoridades tomem providência. Com relação à violência, Walter falou muito bem, não é problema da polícia, a polícia faz a parte dela. O problema é bem maior, Ronaldão, é bem maior. E nós precisamos de ações enérgicas aqui em Itabuna para resolver. Não pode acontecer o que o Ronaldo colocou aqui. Toque de recolher na cidade de Itabuna, o cara cisma lá e diz, pronto, fecha tudo, baixa as portas, quem mandou foi o traficante. Isso é um absurdo um negócio desse. Tive a notícia hoje, já, vereador Zé Silva, que o doutor Moisés Damasceno está indo para Eunápolis, porque Eunápolis está um clima de violência muito grande, poderia voltar para aqui, poderia voltar para Itabuna, porque é um policial exemplar, é um policial de campo que vai mesmo e resolve os problemas. Então eu acho que deveria se, presidente da Câmara de Itabuna, do Poder Público Municipal, fazer um esforço junto ao governo do Estado para que se faça uma operação, para que se faça uma ação concreta em Itabuna para diminuir a violência. O que as famílias de Itabuna estão passando, nós não merecemos isso. Uma parte pelo vereador Zé Silva.